Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando nossa live de Páscoa, nós aqui de Nestlé Professional, junto com o pessoal do Roldão. Foi uma parceria aí de sucesso que a gente fez para trazer algumas receitas e algumas novidades aí de como vocês executarem, como trabalhar com os produtos. Nessa live a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês, vamos trazer sobre os produtos, explicar como trabalhar com eles, as melhores maneiras de utilizar e também contar um pouco aí das novidades que a gente trouxe. Lembrando que estamos aqui tomando todos os cuidados, eu sei que estamos em momentos difíceis de pandemia, eu estou sem máscara exatamente para conseguir falar melhor com vocês, para o áudio sair melhor, mas o pessoal que está aqui com a equipe, está todo mundo de máscara e todo mundo tomando os devidos cuidados. Então se cuidem e aproveitem esse momento para a gente curtir, para ver a receita, para tirar dúvidas. A gente já recebeu algumas dúvidas assim por inbox, então ao longo da live eu já vou respondendo essas dúvidas. E vou falando, vou mostrar para vocês a receita e vai ser bem legal. Então, para quem já viu a nossa divulgação, nós vamos fazer duas receitas bem legais hoje. Lembrando, por questão de tempo, da gente ser um pouquinho mais rápido, eu não vou conseguir fazer todo o processo da casquinha e a temperagem. Então, se vocês quiserem ver todo o processo, o vídeo certinho, corre lá no nosso Instagram ou no site de Nestlé Professional BR, o Instagram, e o site que vai aparecer aqui embaixo para vocês acessarem. E lá tem o vídeo explicando como fazer a temperagem, quais os melhores métodos e como aplicar ela na casquinha. Beleza, pessoal? Então, hoje estou com as casquinhas prontas e a gente já vai partir para a receita. As duas receitas de hoje eu vou usar uma casquinha utilizando a casca marfim e a outra casquinha utilizando a nossa casca de chocolate ao leite. Vou começar pela nossa de marfim, que vai ser com recheio de sensação, que é uma das nossas bebidas em pó, que a gente vai utilizar para o nosso brigadeiro. Então, uma das perguntas que a gente recebeu no inbox foi exatamente sobre isso. Que outros chocolates eu posso utilizar para fazer esse brigadeiro? Então você pode utilizar tanto a bebida, o Galac, o Alpino, Sensação, ou se vocês quiserem utilizar o 2 Frade, chocolate, o nosso chocolate em barra também dá super certo. Para a nossa receita com o chocolate Sensação, já deixei tudo separadinho aqui. A gente vai fazer um brigadeiro cremoso, que fica super gostoso e é super prático. E eu trouxe uma dica que eu gosto muito e eu utilizo muito no meu dia a dia, que é de fazer o brigadeiro no micro-ondas. Não sei se vocês já fizeram, se vocês vão fazer, é uma dica muito legal. Para começar o nosso brigadeiro de micro-ondas, eu simplesmente vou levar todos os ingredientes para um bowl. Então aqui eu tenho o meu leite condensado moça, nele eu vou adicionar o creme de leite. O creme de leite aqui que eu utilizei, o de Nestlé, foi o de caixinha, certo, pessoal? Então é o creme de leite de caixinha. Porque se vocês utilizarem o de lata, ele não dá tão certo porque ele tem soro. Caso só tenha de lata, tenta tirar um pouco o soro da lata antes de utilizar e aí sim misturar com o leite condensado. Então coloquei aqui o creme de leite, o nosso leite moça, aqui eu acrescentei a nossa bebida Sensação em pó e vou adicionar uns pedacinhos do nosso chocolate ao leite. Por que eu gosto de misturar os dois? Colocar tanto em pó quanto ao leite? Porque ele fica mais cremoso no final. Além de eu utilizar o creme de leite no lugar da manteiga, eu gosto de colocar uns pedacinhos de chocolate exatamente para o final meu brigadeiro ter uma cremosidade muito maior e ele fica com um brilho muito mais bonito. Então aqui, misturei todos os ingredientes. Vou só incorporar eles até ficar tudo bem misturadinho e aí eu já começo a levar isso e já levo isso para o micro-ondas por 3 minutinhos. Então aqui, ó, pessoal. Só incorporar, viu que tá tudo misturado. Limpo sempre a lateral para ele não correr risco de queimar. E do jeito que tá aqui, eu vou levar ele para o micro-ondas por 3 minutos. Enquanto eu vou deixar ele no micro-ondas por 3 minutos, eu já vou pegar o nosso chocolate marfim derretido e temperado para a gente fazer a casquinha. Só dar uma mexidinha. E esse eu levo no micro-ondas por 3 minutinhos. Aqui, pessoal, eu já tenho o meu chocolate, o marfim, já pré-temperado, então tá vendo que ele já tá na consistência
com o chocolate temperado, então ele já está um pouquinho mais grossinho. E essa é a textura que eu vou utilizar para cobrir a nossa casquinha. Para fazer o nosso ovo crocante, eu utilizei o marfim e já montei uma casquinha. Deixa eu só pegar uma luvinha para a gente fazer esse processo. Então aqui, o meu chocolate já está na temperatura certa para eu trabalhar com ele. E aqui eu tenho uma casca já do chocolate marfim. Tá vendo, pessoal? Com a temperagem super certinha, super brilhante. Dá para ver o reflexo aqui. Vamos filmar ele de perto para dar vontade para vocês fazerem em casa, comerem, que é muito gostoso. E uma das perguntas que a gente recebeu também no inbox foi exatamente essa. Tô fazendo a minha casquinha aqui com chocolate marfim. Posso utilizar os outros chocolates? Pode, também super dá certo, é mais uma questão de gosto. Eu escolhi o marfim exatamente para dar um contraste junto com o nosso brigadeiro de sensação. Então aqui para a nossa casquinha, vou colocar o nosso ovo já cristalizado aqui. E nesse chocolate eu vou incorporar o Snowflakes. Aqui eu tenho o nosso Snowflakes. Levei ele pro forno por 20 minutinhos, mais ou menos a 180 graus, para só ele ficar bem caramelizado, tá vendo, pessoal? Consegue dar um close e ver que ele tá bem caramelizado. Ele não tem mais nenhum açúcar. Deixei 20 minutos no forno. Esses 20 minutinhos fizeram o açúcar derreter e deixar o meu ovo e o meu Snowflakes todo caramelizado. Fica super gostoso, vai ficar muito mais crocante e dá aquele gostinho de tostado, de açúcar tostado na nossa receita. Então aqui eu vou só colocar 5 segundinhos a mais. Esse é um truque também que a gente pode utilizar. Depois que o chocolate está temperado, na temperatura certa, aqui está muito gelado a sala porque está com ar-condicionado. Se ele começar a ficar muito espesso, coloca 3 a 5 segundinhos no micro-ondas só para ele dar ficar um pouquinho mais fluido e eu conseguir trabalhar com ele. Porque se eu colocar ele já do jeito que está agora, pode ser que ele comece a cristalizar antes de eu colocar ele na minha casquinha. E aí não vai ser tão legal o resultado. Então vou só esperar o nosso brigadeiro sair e aí eu já derreto a primeira vez. Ó, pessoal, o brigadeiro, enquanto eu já deixei lá os primeiros 3 minutos, tá vendo? Ele já começa a ficar mais um pouquinho borbulhando. Eu venho aqui e mexo exatamente para eu continuar incorporando todos os ingredientes e derreter o chocolate que estava aqui dentro. Enquanto isso, eu vou voltar o meu chocolate por 5 segundos aqui no micro-ondas. Mexo ele exatamente para incorporar tudo e derreter o chocolate. E aí eu vou voltar ele para o micro-ondas por mais 3 minutinhos. E o meu chocolate já ficou um pouco mais fluido. É importante tomar cuidado para não passar de 5 segundos o chocolate, exatamente para a gente não elevar a temperatura dele. Se eu elevar demais essa temperatura e ele passar dos 30 graus, aí eu vou precisar fazer a temperagem de novo, porque aí meu chocolate vai perder o poder de cristalização dele e eu preciso fazer a temperagem novamente. Então, sempre tomar muito cuidado com esse processo de derreter ele mais um pouquinho no micro-ondas, porque a chance de você passar e acabar ultrapassando a temperatura dele é grande. Então, se vocês não se sentirem seguros de colocar no micro-ondas, outra dica muito boa, se você tem em casa ou se você já trabalha muito com chocolate, é ter aquele soprador de ar quente. Vende em qualquer casa de ferragem, de ferramentas. É um soprador, como se fosse um secador mesmo, que você vem e só passa um ar quente assim por cima e ele já volta a ficar fluido, mas também tem que tomar muito cuidado para ele não passar a temperatura. Então aqui, ó, tá vendo, pessoal? Nosso chocolate já tá fluido de novo, não passou da temperatura. E aqui com esse chocolate desse jeito que tá aqui, eu vou incorporar o Snowflakes. Incorporei ele aqui. Vou só mexer aqui no chocolate. Sempre bem leve para fazer esse processo, exatamente para a gente também não correr o risco de quebrar o Snowflakes. Tá vendo, gente? Ele fica todo assim, cremosão, bem bonito. E aqui
eu vou fazer o processo de colocar esses snowflakes sobre o meu ovo para ele ficar com uma camada de snowflakes. Então, sempre com 2 colheres. Vou pegando meu snowflakes e apoiando sobre o ovo. Eu vou fazendo esse processo por toda a lateral do meu ovo. Não tem problema se ele cair, é só a gente colocar de novo, vem pressionando aqui. É só tomar cuidado dele não cristalizar antes de eu colocar ele de volta. Então ele caiu, já arruma na hora, porque senão o chocolate cristaliza rápido. Se ainda estiver num lugar com ar-condicionado, é bem rápido esse processo. Então, o ideal é sempre eu vir já fazendo rapidinho. E apoiando por toda a lateral do meu ovo, para ele ficar essa camada bem crocante. E aí o legal de usar o marfim é exatamente isso, porque ele dá essa corzinha assim, então ficam uns snowflakes aparecendo, outros cobertos com chocolate, então dá esse degradezinho que fica super bonito na casca. E depois quando a gente colocar o nosso brigadeiro de sensação, ele vai dar mais contraste ainda com a casca toda branca. Mas se vocês não gostarem muito de chocolate branco, achar muito doce, pode super usar o ao leite ou meio amargo, que fica super gostoso e super bonito também. Inclusive, se utilizar o meio amargo, pode fazer esse mesmo brigadeiro do jeito que a gente está fazendo. Ao invés de usar o chocolate sensação, fazer com chocolate alpino, ou quer fazer uma casca de chocolate e fazer um brigadeiro de Galac, usar as nossas bebidas em pó Galac. E é esse o processo, pessoal. Deixa eu só apoiar esse aqui do lado. E aqui fica a nossa casca toda crocante. A gente vai deixar ela secar, cristalizar bem bonitinha. E ela vai ficar toda com o desenho do snowflakes. Enquanto isso, nosso brigadeiro está no micro-ondas aqui. Vou pegar ele e dar mais uma mexidinha. Vou pôr a nossa casca aqui de lado. Mexer o nosso brigadeiro. Ó, pessoal, tá vendo? Ele começa já a ficar bem cozido. Então ele fica todo assim, como se ele estivesse borbulhando mesmo, como se estivesse meio airado, tá vendo? Eu passo aqui, ele já tá meio quebradiço. Então aí eu venho e incorporo esse brigadeiro de novo, sempre mexendo bem. Exatamente porque o meio tende a ficar um pouco mais líquido e a lateral fica bem cozida. Então aí eu preciso fazer esse processo de sempre mexer ele a cada 3 minutinhos para incorporar. Outra dica importante, sempre utilizem um bowl, tá vendo? Eu enchi meu bowl quase até a metade. Então, utilizem um bowl grande, sempre com o brigadeiro só até a metade, porque o que acontece? Ele ferve, ele sobe. Se for um bowl baixinho, ele vai derramar todo no micro-ondas. Então, a ideia é sempre usar um bowl bem maior do que o que você está utilizando, a quantidade de brigadeiro que você vai produzir. Então, aqui, vou voltar ele para o micro-ondas por mais 2 minutos e meio a 3 minutos. Depende da potência do seu micro-ondas. Tem micro-ondas que são mais fortes e micro-ondas que são mais fracos. Então aí precisa trabalhar um pouco em cima disso, porque se o seu micro-ondas é muito forte, aí você pode reduzir esse tempo para 2 minutos para não correr o risco de queimar seu brigadeiro. Enquanto isso, eu vou deixar essa cristalizando e eu vou mostrar para vocês uma casquinha que eu já tenho pronta aqui cristalizada. O ideal para essa casquinha cristalizar, se vocês assistirem lá o videozinho nosso da temperagem, lembrando, quem perdeu a temperagem, quem entrou agora na live e não viu o processo da temperagem, a gente tem todo o vídeo da temperagem explicando como fazer os processos passo a passo, com todas as dicas, no nosso Instagram de Nestlé Professional BR ou no site nestleprofessional.com.br. Então corre lá, ver a temperagem, que hoje a gente está passando mais o processo de recheio, como montar o ovo e algumas dicas, mas todo o vídeo lá tem no nosso Instagram. Aqui, ó, eu já tenho uma casca pronta, ela vai ficar exatamente desse jeito.
Então aqui eu deixei uma fora da embalagem e uma na embalagem, tá vendo, pessoal? Ela fica super bonita. Deixei aquela na geladeira, então o ideal é sempre deixar uns 10 a 15 minutinhos na geladeira. Exatamente, ops, estourei um pouquinho a luva, mas não tem problema. É exatamente deixar de 10 a 15 minutinhos na geladeira para ela dar para ela ter o processo de cristalização dela certinho, final, e terminar de cristalizar e ficar bem bonita. Então aqui, ó, tá vendo, pessoal? Essa é a nossa casca, ela fica super bonita, fica todo com o acabamento aqui do snowflakes com chocolate, fica super crocante, só que a gente não vai montar ele assim, a gente vai montar um ovo de colher. Então aí depois a gente vai virar ela e pôr numa embalagem com o crocante, tá vendo? Então aqui eu escolhi uma embalagem de ovo de colher mesmo, aqui tem todo o crocante da casca e a casca aqui vazia, oca, pra gente rechear e fazer o acabamento dela com o nosso brigadeiro de sensação, mais morango e mais geleia de morango para ficar assim bem indulgente, bem gostoso. Para quem gosta de morango, para quem gosta de chocolate, é tipo o casamento perfeito. Então aqui, ó, nosso brigadeiro ficou mais um pouquinho e ó, é exatamente esse o ponto. Eu vou até mostrar para vocês porque às vezes as pessoas tentam fazer em casa e pode achar, ah, eu errei, ah, eu queimei. Não, ele fica exatamente assim, ó, pessoal, tá vendo? Todo poroso, ó, quando eu passo ele tá todo poroso, mas é agora no processo de mexer bem esse brigadeiro que ele já vai chegar na textura. Então aqui, ó, vou mexendo bem ele e ele já volta a ficar bem cremoso, chega na textura. É uma ótima dica. Eu, depois que comecei a fazer meus brigadeiros no micro-ondas, eu só faço assim, ele fica muito mais cremoso, não corre o risco de queimar na panela, exatamente porque às vezes na panela, por questão de não controlar direito o fogo, pode ser que ele grude na lateral e aí fica aquele brigadeiro puxento, aquele brigadeiro elástico. Então, gosto muito de fazer no micro-ondas porque, ó, fica super cremoso. Essa é a textura ideal para fazer ovo de colher. Então ele ficou 9 minutinhos no total no micro-ondas. Eu não fiquei na panela, não perdi meu tempo ali mexendo, fiz as outras coisas enquanto ele estava cozinhando, é super prático e vai ajudar vocês a ganharem muito tempo aí no dia a dia na cozinha. Então, esse ponto que ele está aqui, ó, bem cremoso, ele vai caindo meio que em bloco da colher, já é um ponto de brigadeiro de colher, que é o ponto que eu vou usar no nosso ovo de Páscoa. Então, se você quiser fazer um brigadeiro para enrolar, um brigadeiro um pouquinho mais firme, aí deixa mais 3 minutinhos que ele chega já no ponto firme de enrolar. Então essa é a dica. Para ovo, tira mais ou menos nessa consistência, né? Vai depender um pouco do seu micro-ondas, que pode ser que seja mais rápido ou um pouquinho mais demorado, mas a consistência é essa. Quando eu jogo ele da espátula, ele vai caindo exatamente assim, ó, em bloco, tá vendo? Que quando ele esfriar, ele vai ficar bem cremoso. Então vim aqui, vou só passar o meu brigadeiro para uma assadeira, tomando cuidado para não queimar a mão. Então olha, gente, esse momento, a vontade que dá de comer o brigadeiro. O pessoal aqui tá só balançando a cabeça, falando, todo mundo aqui esperando o momento final para experimentar depois. É uma pena não estar presente com vocês, né, numa aula ou numa degustação, mas logo logo tudo melhora e a gente volta com esses processos, com essas coisas gostosas. Então aqui, ó, coloquei numa assadeira, só espalhei para ele esfriar mais rápido. E aí daqui eu cubro com plástico filme e levo ele para gelar até ele chegar numa temperatura, até ele ficar frio. O ideal para rechear os ovos é sempre manter ele em temperatura ambiente, exatamente para ele não ficar tão firme e eu conseguir espalhar melhor e não correr risco de quebrar a minha casca. Certo, pessoal? Deixa eu pôr essa aqui. E agora a gente vai montar o nosso ovo. Então aqui, ele vai ser um ovo de snowflakes crocante com geleia de morango. Então aqui eu tenho uma geleia de morango também já separada. Pode usar qualquer geleia de preferência, se vocês ir no Roldão e comprar uma geleia de morango, tem de vários sabores, vários tipos diferentes. Se vocês quiserem fazer em casa também, eu gosto bastante de utilizar o morango em fruta mesmo. Eu só pico ele, coloco mais ou menos 300 gramas de morango para 50 graminhas de açúcar, espreme o limão, deixa ele cozinhar um pouquinho lá no forno até ele ficar macio e aí pronto, já pode tirar, que daí ele fica todo pedaçudinho e fica bem gostoso. Então aqui para o nosso brigadeiro, para o nosso ovo de sensação,
Já tenho o meu chocolate sensação aqui. Vou até pingar ele aqui, ó, pra vocês verem a textura que ele fica, pessoal. Deixa eu pingar ele no fundo aqui da nossa travessa. Deixa eu pegar uma outra. Ó, tá vendo, pessoal? Olha a textura que ele tá, ó. Eu pingo ele aqui, ó. E ele fica nessa textura pro meu ovo, com um acabamento super bonito, ó. E é esse o acabamento que eu vou fazer no meu ovo, com ele usando um bico pitanga. Se vocês quiserem utilizar qualquer outro bico, um perlê, um M, qualquer outro bico que vocês achem mais bonito, pode utilizar, fica a critério do que vocês acham mais bonito. Vou só inclinar ele um pouquinho assim, deixa eu ver se eu colocar uma tabuinha embaixo, para conseguir visualizar um pouco melhor a hora que a gente for montar. Então eu vou começar o nosso ovo espalhando um pouco da geleia de morango no meu ovo. Então espalho bem, dá pra ver bem aqui. Espalhei essa geleia de morango. Aí eu vou vir com o nosso brigadeiro de sensação. Fazer uma camada generosa de brigadeiro aqui. Fiz essa camada e depois eu venho finalizando aqui, fazendo uns biquinhos mais grossos assim, e puxando, pra gente finalizar o centro dele com bastante morango. Opa! Então, o ideal é sempre puxar uns bicos mais altos assim, exatamente para dar esse efeito bem chocolatudo no nosso ovo. E aí no interior dele eu vou colocar alguns morangos picados para ele ficar mais com cara de indulgente assim. E porque o legal de trabalhar com os ovos assim é exatamente mesclar. Que nem, eu sei que aqui é um brigadeiro, é um ovo de sensação e as pessoas esperam que tenha morango. Então, tipo, coloco, já vai ter a geleia de morango embaixo, mas aí eu coloco mais morango exatamente porque tem no recheio morango, tem no brigadeiro o saborzinho de morango, então aí a gente pode linkar produtos que já tenham nesse ovo e potencializar a decoração dele para ele ficar mais bonito ainda. Então aqui eu separei uns moranguinhos. Vou tirar os cabinhos dele, só abrir aqui. E vou finalizar minha decoração com esses moranguinhos. Deixa eu virar ele de lado, acho que fica mais bonito para vocês visualizarem. A gente vem, deixa eu virar ele de frente assim, ó. E aí aqui eu venho casando com os morangos no interior do meu ovinho. Sempre eu coloco assim um no meio e um na lateral para ele ficar todo bem recheadinho. Opa. Depois a gente só ajusta eles assim. E tá pronto o nosso ovinho. Eu vou pôr só mais um pequenininho aqui, que ficou um buraquinho. Eu sou um pouco perfeccionista, aí eu acho que se esse buraquinho ficar aqui vai me incomodar. A gente tampa só o buraquinho. E eles ficam todos bem perfeitinhos. Tá vendo, pessoal? Vou tirar ele aqui da forminha. E ó, eu tenho um ovo todo crocante, cheio de morango e brigadeiro no meio. Super gostoso, uma super ideia. E aí o ideal é exatamente isso. A gente brincou aqui com a textura, tem morango, tem a geleia de morango embaixo e tem todo o crocante da casca. Então fica super legal, fica uma vasilhinha assim, cheia de morangos dentro, fica super bonito, super gostoso e super crocante. E é aquela ideia que eu falei, se vocês quiserem utilizar sensação, alpino, qualquer uma das outras bebidas, fica a critério de vocês. A receita, a base é a mesma.
Utilizei os pedacinhos de chocolate, não quero usar o chocolate meio amargo ou o ao leite, posso usar o marfim também para fazer o brigadeiro? Pode super, também dá super certo, ele entrega exatamente a mesma textura e fica super gostoso. Vou deixar isso de lado e a gente vai passar para a nossa segunda receita, que é o nosso ovo de Kit Kat crocante. Então aqui o ovo de Kit Kat crocante é legal porque muita gente tem muita dúvida de como trabalhar com a pasta. A gente até recebeu algumas perguntas já no inbox, perguntando como que eu faço para trabalhar com a pasta, como que eu armazeno ela, posso armazenar ela na geladeira, não posso, como que funciona? Bom, eu vou abrir a pasta para vocês, vou mostrar a textura dela e aí vou explicar um pouquinho de como trabalhar com essa pasta. A nossa pasta de Kit Kat, pessoal, ela vem assim, ó, nessa textura, acabei de abrir aqui, ó, então tá dando para ver, ó. Ela tem os pedacinhos de wafer aqui, ó. Então ela é uma pasta bem firme. Então a gente consegue, aqui tá bem gelado, então ela já fica mais firme ainda. O que acontece? Se eu armazenar essa pasta na geladeira, ela vai ficar muito dura, porque a base dela como a base dela é gordura, com os pedacinhos, para manter os pedacinhos de wafers crocantes, se eu colocar ela na geladeira do jeito que está aqui, ela vai ficar muito mais dura. É exatamente igual ao chocolate. Se eu manter ele na geladeira, vai ficar muito duro, maciço. Então, o ideal para trabalhar com ela vai ser exatamente o que a gente vai fazer no recheio aqui hoje. A gente vai incorporar creme de leite nela e vai deixar ela mais macia para eu conseguir trabalhar e rechear meu ovo perfeitamente e não ter problemas de quando eu levar ele para a geladeira ele ficar muito duro. Mas eu vou produzir um ovo que não vai manter na geladeira, um ovo que é recheado e eu vou manter ele fora, vou fazer bombom, vou fazer pão de mel. Aí sim eu posso usar a pasta pura, porque se eu for rechear algo que não vai ser armazenado na geladeira, aí eu posso manter a minha pasta em temperatura ambiente, que ela vai ficar na temperatura perfeita e na cremosidade perfeita. Lembrando, depois de aberta, são 30 dias, sempre vou armazenar ela em temperatura ambiente. Então, fiz meu pão de mel, aí depende da validade da massa do seu pão de mel ou da cobertura dele. Mas se você rechear ele com a pasta, aí você tem uma garantia de 30 dias, se a sua massa também tiver 30 dias de validade. Beleza, pessoal? Então, para o nosso ovo, eu vou separar aqui a nossa pasta, vou pesar ela com o creme de leite. Então, os outros itens já estavam todos pesados, então eu não precisei pesar e tudo mais. Mas aqui eu trouxe a pasta exatamente para a gente pesar. Porque, para explicar para vocês, o peso que eu utilizar da pasta, eu vou acrescentar 30% de creme de leite. Então, se eu for usar 100 gramas de pasta, eu coloco 30 gramas de creme de leite. Essa é a porcentagem que a gente usa para fazer o nosso recheio. Não uso mais que 30% de creme de leite, exatamente porque a pasta tem todos os pedacinhos de wafer. Então, se eu misturar mais creme de leite do que 30%, esses wafers vão amolecer. Então, 30% é o limite do que eu posso misturar de creme de leite na pasta para eu manter a crocância da pasta até o final e deixar o meu ovo gostoso com aquele sabor de Kit Kat e o break que tem o Kit Kat, aquele crocante. Beleza, pessoal? Então, aqui para o nosso ovinho, vou pesar a minha pasta. Então, aqui eu coloquei pesar 200 gramas de pasta. E aí, como eu disse, é 30% que eu vou utilizar de creme de leite. Então, 30% de 200, vou acrescentar 60 gramas de creme de leite aqui para amolecer essa pasta. Então, aqui eu vou utilizar o creme de leite de caixinha, 60 graminhas. E depois eu vou só incorporar aqui na minha pasta. Lembrando, pessoal, o creme de leite tem que ser o de caixinha, exatamente porque ele não tem o soro dele já é homogeneizado, então eu não vou correr o risco de deixar essa pasta aguada. Então, se usar o de latinha, aí é necessário retirar o soro dele. Então, tomar cuidado só com esses detalhes. Então, aqui, ó, tá vendo? A minha pasta ela tá bem firminha aqui. Então, aqui eu já começo só ir misturando essa pasta, sem derrubar na mesa, tá, pessoal? Eu peguei um pote um pouquinho pequeno, mas tudo bem. Aqui é igual o programa de TV, a gente tá fazendo as coisinhas, às vezes cai um pouco, mas no dia a dia também vocês derrubam na mesa, não tem problema.
Tem que ser a realidade, senão a gente acaba virando robô e fica tudo muito plástico, né? Então aqui, ó, só vou incorporando, mexendo bem essa pasta e ela já vai chegar na textura de recheio. E aí sim, com essa pasta do jeito que tá aqui, opa, só fiz uma sujeirinha. Do jeito que ela tá aqui misturada, eu já posso utilizar ela para qualquer recheio que eu vá colocar na geladeira. Ah, quero fazer bombom, dá certo esse recheio? Sim, dá super certo para fazer bombom, para fazer bolo de pote, para fazer bolo de camada. É exatamente essa proporção, os 30%, que eu já consigo deixar minha pasta muito mais cremosa e depois que ela vai para a geladeira, ela se mantém ainda bem cremosa e bem gostosa. Então aqui, ó, tá vendo, pessoal? Misturei bem e ela já chegou na textura. Só limpar aqui a bordinha para ficar mais bonitinho. E é exatamente assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo, pessoal? Essa é a textura que a minha pasta tem que ficar. Vou até pegar uma colherada da pasta junto com essa para vocês verem a diferença que ela fica uma e outra. Então aqui, ó. Ela até fica um pouquinho mais escura, tá vendo, pessoal? Deu pra ver a diferença? Então essa daqui é a pasta pura, só se eu for utilizar em ovo que vai ficar em temperatura ambiente. E essa daqui, se o meu ovo for pra geladeira, se eu for trabalhar com bombonzinho, alguma coisa que vai pra geladeira, bolo no pote, qualquer coisa que vai pra geladeira, utiliza essa proporção de misturar com 30%. Se eu for utilizar pão de mel, bombom que vai ficar fora, ovo recheado que vai ficar fora, aí eu coloco a pasta pura, que ela já vai entregar a cremosidade certa. Deixa aqui. E a validade é aquela. Essa daqui, de 3 a 4 dias, exatamente porque eu misturei creme de leite, aí eu preciso manter ela sob refrigeração e a validade é um pouco menor por ser mais perecível, por ter o creme de leite. Se eu utilizar a pasta pura, temperatura ambiente, 30 dias, e aí, logicamente, dependendo da massa que você utilizar, ou se fez um pão de mel, algum bolo, alguma coisa, aí você precisa ver o prazo da validade da massa também, e não contar só com a validade da pasta. Bom, pessoal, nosso recheio de Kit Kat está pronto. Aqui eu já tenho uma casquinha pronta que eu fiz com o nosso chocolate ao leite, então ela já está aqui prontinha. Também numa forminha, essa casquinha é um pouco menor, aquela eu fiz para meio quilo, essa é uma casquinha de 250 gramas, então aí é opcional. Para uma casquinha de 250 gramas, eu vou usar em média aí uns 150 gramas do recheio de Kit Kat. Então aí, para vocês terem uma ideia da casquinha, né, se for fazer uma de 250 gramas, a gente vai usar uma base aí de 150 gramas de recheio, mais ou menos, para essa casquinha. Então aqui, ó, pessoal, espalhei bem, ó, para vocês ficarem com vontade. Tá todos os pedacinhos de wafer aqui, todos derretidos. Fiz isso, deixa eu apoiar de lado aqui no recheio. E agora eu vou finalizar essa casquinha com o marshmallow. Vou só apoiar ela aqui num bolzinho pra gente fazer o acabamento dela com o marshmallow. Eu não vou fazer o acabamento com o marshmallow na caixinha, porque como eu vou tostar ele, para não correr risco de eu queimar e tacar fogo na minha caixinha. Então, pessoal, sempre façam, como esse ovo a gente vai finalizar ele com o marshmallow, o ideal é sempre a gente deixar ele preparado no final. Então aqui já tenho o meu marshmallow pronto, batidinho, vou só espalhar ele por cima. Aqui eu utilizei um marshmallow pronto mesmo, pessoal, então até pela facilidade e pela questão de segurança, né, para não utilizar clara crua nem nada. Então aí vocês podem utilizar o marshmallow que vocês mais gostarem. Então aqui eu tenho o marshmallow, vou colocar ele na minha manga de confeitar. Se vocês não tiverem manga de confeitar em casa também não tem problema, gente. Dá pra fazer ele só na colher e puxando. Mas aqui pra ficar um pouco mais bonito eu vou utilizar a manga de confeitar. Então coloquei, ó, marshmallow bem na textura.
Vou cortar a pontinha dele. E aí eu venho aqui fazendo uns bicozinhos com o meu marshmallow. Opa. Fiz todo esse acabamento. Aí agora, com o maçarico, eu vou fazer o acabamento de tostar ele. Vou até levantar para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Então venho com o foguinho, ó, tomando cuidado para não queimar a casquinha e faço esse acabamento que dá esse cheirinho aqui de açúcar tostado. Uma loucura, gente. Então aí eu viro ele para não queimar a mão. Cuidado não ir com o maçarico e acabar queimando o dedo. Eu tô fazendo na mão porque eu já tô acostumado e faço isso sempre. Mas não corram esse risco se vocês nunca fizeram. Exatamente para não tacar fogo no seu dedo, pessoal. Então aqui fica o nosso ovo super com marshmallow, super crocante. Super crocante não, super com os pedacinhos de wafer. E aquele derretimento do marshmallow junto com o chocolate. Então aqui eu já levo ele para a forminha e olha, pessoal, fica super bonitinho. O ideal também, sempre utilizar, vocês que fazem para vender, faz em casa, produz em casa para vender, que vai vender agora na Páscoa, busquem embalagens que combinem, que ficam bonitinho, tá vendo? Olha, pessoal, tem aqui numa embalagem que chama atenção, então aqui eu utilizei uma embalagem amarelinha junto com o ovo que vai chocolate, vai morango, exatamente para dar esse contraste. Essa daqui azulzinha que combina super com o marshmallow e o queimadinho, fica super bonito, super dá um destaque pro ovo. Que nem aqui eu não escolheria uma embalagem tipo muito clara ou não escolheria uma embalagem tipo totalmente marrom porque não iria ofuscar o marshmallow, ia ficar tudo a mesma cor. Então tentem usar cores que contrastem. E se você tem uma confeitaria, aqui a gente tem, tá vendo? Na embalagem tem esse loginho de Feliz Páscoa e tudo mais. Se você tem um adesivo, tem um logo, tem alguma coisa que você utiliza na sua marca, na sua confeitaria, põe um adesivo, põe um logo, escreve, coloca a sua identidade visual, porque isso potencializa. Porque a gente sabe que hoje em dia, ainda mais com todo mundo em casa, o Instagram acaba comendo antes da gente. Então é uma comida bonita, o pessoal vai tirar foto e posta no Instagram. Então se a pessoa postar e tiver a sua logomarca lá, já acaba te divulgando e potencializando aí para te ajudar para vender melhor ou para as pessoas conhecerem. Porque muita gente fala, ai meu, onde ela comprou aquele ovo, onde que ela conseguiu comprar. Então se tem o seu logo lá, a pessoa já consegue visualizar e saber e te procurar e acaba te divulgando de uma maneira aí legal e bacana. É isso, pessoal. Vou cortar o ovo de marshmallow para vocês verem ele derretendo e dar aquela cara bonita. E daí eu já venho para os nossos recadinhos finais também. Só deixar aqui. Porque eu sei que esse momento é tão esperado por todo mundo, aquele momento que a gente corta e vê o chocolate derretendo. Então eu vou cortar esse ovo. E a gente já vê o acabamento dele, para vocês verem o quão sensacional e gostoso ele é. Aquele momento colocando a luvinha, exatamente para não ficar manchando o chocolate, não ficar pegando muito no chocolate. Vou passar ele para cá, só pegar uma faca. E vou cortar nosso ovo aqui para vocês verem o acabamento dele por dentro, pessoal, que ficou uma loucura esse ovo. Vou deixar a caixinha aqui pro lado. Aqui o legal também, sempre esquentar um pouco a faca na hora da gente cortar, exatamente para ele não quebrar o ovo. Se você não tiver um maçarico, pode ser na boca do fogão, ou então deixar a faca dentro tipo, de uma panela com água quente que ela já aquece e você consegue fazer o corte mais bonitinho do ovo. Então vem aqui, ó, só para não queimar a mão, e ele sai com o corte retinho, tá vendo, gente? Só por aqui de lado. E olha isso daqui, ó. Fica o Kit Kat, um monte de marshmallow no meio, aquela coisa gostosa, tá vendo? Ó, dá pra ver bem aqui, tem o recheio de Kit Kat, tem o marshmallow, a gente puxa, ó, sai tudo
Muito cremoso, muito gostoso, dá aquela vontade de comer. Quero ver vocês fazendo em casa. Lembrando, vou levantar aqui o pratinho pra gente fazer um print, exatamente para vocês depois marcarem, a gente falar, eu assisti a live, eu tava lá, eu gostei muito. Então, vamos só subir a caixinha aqui. O pessoal fazer um print, aquele momento de que assistiu, que tava na live. Deu pra fazer o print? Lembrando, pessoal, a live vai ficar salva, então, recadinhos finais. Tudo que a gente utilizou na live, vocês conseguem comprar pelo Roldão. E tem uma novidade também para vocês, o Roldão tá com o e-commerce, então vocês conseguem comprar todos esses produtos por e-commerce. Vai passar um videozinho no final explicando como acessar o e-commerce, como fazer as compras. Então, não tem motivo para vocês não fazerem em casa, eu dei todas as dicas aí, passei a receita, tudo mais legal para vocês. E tem todos os produtos à disposição para vocês comprarem e utilizarem aí nas receitas. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a live fica salva, comenta aqui nos comentários, joga aí nos comentários da live que daí a gente responde. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi nossa primeira, acho que, live juntas assim, com essa parceria tão forte. Que venham as próximas e um beijo e até a próxima, pessoal.